Paz do Senhor a todos aí que nos acompanham aí, que Deus continue abençoando aí. Hoje estamos aqui, meus amados, para nós estarmos estudando, até estudar junto com os irmãos, esse texto aqui que o Senhor veio falando no meu coração, e até o tema da mensagem é um tema que é bem conhecido. Nós ouvimos muito esse tema ser apresentado na política, usado pelo Jair Messias Bolsonaro, que é um texto que falou muito comigo, que Deus acima de tudo. E para me buscar essa parte que foi assim muito interessante, um político colocar Deus acima de tudo, e nas suas propagandas, nas suas campanhas políticas, ele sempre representava Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. E isso me chamou muita atenção, por ser candidato e ao mesmo tempo levar essa honra e exaltar o nome de Deus. E isso me trouxe um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que se refere até esse tudo aqui, Deus acima de tudo. Que o versículo que é chave é o primeiro mandamento, que está lá em Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Ama o Senhor de todo o teu coração. E nesse texto aqui, buscando dentro desse texto aqui, desse versículo, que é o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força, me levou a buscar ter 3 tópicos. E dentro desse texto nós podemos aprender junto, porque esse estudo aqui o Senhor trouxe ontem, então eu estou junto com vocês a aprender com ele, e também a partir do momento que acabar esse vídeo estarei também me colocando em prática cada vez mais, porque esse estudo aqui ele tocou muito comigo em termos desses tópicos, que é o primeiro tópico sobre o coração, sobre a alma e sobre todas a nossa força. E o primeiro tópico, meus amados, de todo o teu coração. Amar a Deus é garantir que Ele vai ocupar o primeiro lugar. E aqui mesmo, meus amados, já comecei a levar uma chibatada, porque o que está em primeiro lugar na minha vida? Dá para analisar, às vezes, futebol, igual a política, ou até a religiosidade, o TikTok, o celular, ou um descanso a mais. O que está ocupando o primeiro lugar da sua vida? E aqui nós já estamos sendo confrontados, porque amar a Deus é garantir que Ele é prioridade na nossa vida. Sempre vai ocupar o primeiro lugar. Quando conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, é muito difícil sermos abalados pelas adversidades da vida. Por isso, em alguns vídeos, eu sempre coloco que Deus dá instruções para nós do dia a dia. Por que a palavra de Deus às vezes fala para nós ler a Bíblia todos os dias e meditar? É por causa disso. Porque quando nós seguimos a orientação de Deus aqui dentro do nosso coração, é muito difícil sermos abalados pelas diversidades da vida. E quando as diversidades vêm, irmão, elas vêm para fazer que eu e você cresçamos em maturidade espiritual e também maturidade de conhecimento e emocional.
Por isso que quando nós estamos firmes em Deus, quando vem uma adversidade, ela vem para nos fortalecer cada vez mais. As coisas deste mundo acabam não nos afetando tanto como essa política que teve agora. Envolvemos muito, eu mesmo confesso que eu me envolvi muito, escolhi um partido, você entendeu? E não soube lidar com tudo essa bagunça de informações e de emoção também, e às vezes a gente deixamos a desejar como cristão. E isso Deus mostra que quando nós estamos firmes, focados, colocando Deus sempre em primeiro lugar, Ele nos prive desse sofrimento. Quando nós tiramos Deus do lugar, começa a vir as dificuldades, porque nós perdemos a direção do nosso orientador principal, que é o que está no centro. E o coração, meus amados, é o que manda vida para o cérebro, é o que manda vida para os outros órgãos do nosso corpo. Então o coração, ele tem um trabalho fundamental para que eu pudesse estar aqui agora nesse momento podendo falar com você. Mas aí quando Deus entra no centro deste coração e começa a controlar toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, é muito difícil ser abalado. É muito difícil, irmão. Todos aí que vivem cada dia mais com Deus no coração e sabe que tem só testemunho para passar para você, como eu tenho aí, sobre o mundo, quando eu vivia no mundo das drogas, no mundo das coisas erradas. Quanto Deus me livrou ali, eu sei o quanto é importante seguir as orientações de Deus quando elas falam aqui. Porque nós tornamos plenamente satisfeitos quando estamos com o Senhor. Mas o Zezinho lá, ele está numa casinha taperinha, ainda não tem nem piso, mas ele está feliz, sorrindo. Por quê? Porque tem Deus no centro do coração. Enquanto você vê milionários, empresários, pessoas que têm uma condição financeira bem sucedida, tirando a sua própria vida porque está insatisfeito com o que está vivendo. Falta de Deus. Falta de ter Deus no fundo, no centro do seu coração. E isso é o que a palavra do Senhor fala quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Nós não passamos por dificuldade, porque Deus vai nos dar sempre uma saída, uma orientação, onde nós aprendemos a sair, a lidar com aquela situação, ainda amadurecemos e nos fortalecemos mais para as próximas que vão vir. Porque nós ainda estamos neste mundo. E neste mundo o Senhor falou que nós estaremos passando por sofrimento, por dificuldade, mas que é para nós ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu, Ele tem a solução, Ele tem a saída para mim e para você, para que nós possamos sair dessa situação. Mas para isso, precisamos colocar Ele no centro de todo o nosso coração. Aí sim, nós podemos superar essas diversidades que está passando. Aí no segundo tópico, meus amados, que é o de toda a nossa alma. Essa parte é uma parte meio forte, porque ela se refere ao indivíduo. É eu, o meu eu. Com toda a alma define quem a pessoa é. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. É onde está ligada a parte física da vida. Todo este mundo que nós vivemos, que nós conhecemos, que nós estamos passando, essa é a minha personalidade, essa é a parte física que estamos passando nessa vida, que é a parte física da vida. É a parte que não é física. O espírito, a parte que tem comunhão com Deus. É onde nós recebemos todas as nossas orientações, aonde nós temos a comunhão com Deus, mas é na alma, que é o meu livre-arbítrio, de eu decidir obedecer ou não obedecer. E é aqui, meus amados, que nós passamos a maior luta para ser governado, aonde que a maioria das vezes nós quebramos cabeça por não permitir que a vontade de Deus contraria a nossa vontade. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. A alma é a parte que torna essa experiência
pessoal. Essa é indivíduo. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus física diária. Entendeu o que eu vim falando? Que essa parte da comunhão com Deus é na alma, no meu dia a dia, que eu tomo as decisões, no meu trabalho, quando eu sou confrontado. É que nem um filme que tem o que Jesus diria. Nesse momento, a gente faz sempre aquela reflexão, o que Jesus diria. Então, no meu confronto, no meu trabalho, sempre seguir e obedecer a orientação de Deus. E sempre no meu dia a dia, nas minhas honestidades, nas minhas obrigações, na minha convivência com a minha família. Às vezes a alma, ela querer ceder para o outro lado. Porque a nossa alma, vamos dizer assim, ela já vem herdada aquele pecado de Adão. Mas a partir do momento que Deus está no centro do coração, Ele tem mais facilidade de controlar o nosso eu. E é onde que nós temos que ser obedientes ao que Deus fala. Lá em 1 Pedro 2:11, vamos lá ver lá o que está escrito lá. 1 Pedro 2:11, que diz assim, ó. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 10:11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insulto na presença do Senhor. Se a alma está... Não, nesse versículo aqui não. 11. 1 Pedro 2:11. Nesse não, desculpa aí. 1 Pedro 2:11 quer dizer: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros e passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Vocês viram aqui? Meus amados, peço, portanto, que evite as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Seja a alma está sujeita a Deus. Por isso sempre a palavra do Senhor fala para nós sujeitar a vontade de Deus. Porque o mundo, as paixões pecaminosas, os desejos carnais, sempre vai levar a nossa alma, o nosso eu, a massagear o nosso eu, para que nós possamos ir contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus amados, sempre ela vem contra a nossa natureza. Porque se eu amo a Deus de todas as formas, se a gente procurar aqui, a pessoa terá uma vida correta e completa. Quando nós estamos sendo obedientes à voz do Senhor, é esse caminho que Ele nos direciona, é esse caminho que Ele leva a um caminho reto e uma vida correta. E no terceiro tópico, meus amados, com todas as forças, quando Deus referiu coração, alma e força, que é um dos primeiros mandamentos, de todas as nossas forças, de todo o nosso ser, a partir do momento que Deus entrou no centro do nosso coração, aonde Ele controla toda a nossa alma já está sujeita à vontade de Deus. Reconheceu a soberania, reconheceu a misericórdia, reconheceu a bondade, reconheceu o cuidado de Deus, que nós passamos a ser obedientes, sabendo que só em Deus nós somos satisfeitos, que só em Deus que nós conseguimos romper todas as diversidades desse mundo, que só em Deus que nós sabemos que nós podemos vencer as diversidades, os momentos difíceis. Quando nós reconhecemos, passamos pelo primeiro tópico do coração, passamos pelo segundo tópico, que é o da alma, aí a força é colocar em prática. Isso é que às vezes nos deixa
nós deixamos a desejar, não só como pessoas lá que não são cristãos, mas como nós também que somos cristãos, porque Deus, Ele nos deu um direcionamento dentro da palavra do Senhor. Tem um direcionamento para o Odaí, tem um direcionamento para você. Então nós não buscamos, não temos força para buscar na palavra do Senhor esse direcionamento. E quando nós sabemos o que Deus pediu, quando nós sabemos o que Deus quer de mim e de você, aí é onde que nós colocamos todo o nosso ser, aonde que nós colocamos tudo. E lá em 1 Coríntios 6,19, bora lá em 1 Coríntios 6,19, 6,19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então, nesse momento, tudo que nós formos fazer seja para o reino, para a vontade do Senhor. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, usamos nossa força para fazer sua vontade. Nosso amor por Deus se expressa na forma como gastamos nossa força. Viu? Aonde aonde nós estamos gastando a maioria da nossa força? Onde eu estou gastando? Nossa, essa foi forte. Aonde estou gastando a maioria do meu tempo? No celular? Dormindo? Falando na roda dos escarnecedores, falando mal de irmão de igreja. Aonde você ou aonde eu estamos gastando, depositando a nossa força, o nosso tempo, não em pecados, que é coisa que nós não devemos fazer, em coisas ruins, que não temos. Se estamos fazendo isso, se você está fazendo isso, está na hora de nós mudar nosso foco, buscar mais ler a palavra do Senhor, que é o que eu estou fazendo cada dia mais, você entendeu? Buscando aprender a estudar a palavra do Senhor, como eu estudei esse texto, e hoje estou aqui compartilhando com os irmãos, e que Deus possa estar falando com cada um dos irmãos da mesma forma que Ele está falando e falou comigo. Então, quando nós pegamos a nossa força, não para fazer maldade, mas sim para fazer a vontade de Deus, amar o próximo, trazer mensagem positiva, dar uma palavra de conforto, estar orando pelo aquele que está passando por necessidade, estar buscando ler a palavra de Deus, jejuando, levantar de madrugada, orar, interceder, fazer parte dos movimentos dentro da igreja. Isso, depositando essa força, tem um retorno de Deus, mas em coisas boas que agradam a Deus, tudo isso tem um retorno positivo, porque Deus sabe o que você necessita, Deus sabe tudo o que você está passando, e essa solução vem quando nós gastamos nosso tempo nas coisas de Deus. Quando nós dedicamos mais na obra do Senhor, com certeza, amados, Ele traz um retorno para cada um de nós. A vitória é com certeza. Pode ter certeza que a vitória vem. Falo porque eu já vivi isso. Eu vivo isso todos os dias. A hora que a carne chega, falta gritar. Ainda mais quando a carne ela já se contaminou com as coisas daquele mundo, com as coisas ruins lá de fora. E passa por um processo de purificação, de limpeza, de obediência, de submissão à vontade de Deus. Mas é possível, meus amados. Deus dá a vitória quando nós somos sinceros e fiéis a Ele. O primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor. A grande prova desta vida é a obediência a Deus. E é assim os provaremos disso o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenará. A grande tarefa da vida
é conhecer a vontade do Senhor e depois fazê-las. Essa é a grande vontade. Por isso Deus todos os dias pede, medita neste livro, dia e noite, para fazer tudo que está escrito, tudo que está pedindo nele, para que a nossa vida seja abençoada. Todos os dias, amados, nós temos que buscar em Deus um direcionamento para a nossa vida. Eu costumo dizer que nós enxergamos o visível, como você está me enxergando aqui, mas só que Deus, ele enxerga além do que nós vemos. Então Deus já sabe todas as artimanhas do diabo, Deus já sabe todas as coisas ruins que vai acontecer. E quando nós ouvimos aquela voz que Deus fala no nosso coração, não faz assim, não siga assim, pode ter certeza, amados, que você está tendo um livramento. É onde Deus fala e nós cumprimos. Se Deus falar para você ir lá entregar uma palavra, Deus falar para você abençoar a vida, Deus falar para você orar, obedeça. Vamos concluir, mostrar para Deus o quanto nós amamos. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e um ótimo dia aí. Tamo junto.